Estar aqui com vocês, com o pastor Arival, para mim tem sido uma bênção, para a minha vida, para o meu ministério. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje. Então abra sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Faremos a leitura de todo este capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro escreve assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procure despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio o mundo, ou veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, é a acrópole da esperança cristã. A segunda vinda de Cristo é certamente o pináculo de todas as doutrinas cristãs. A segunda vinda de Cristo é a consumação da história.
A vinda de Cristo vai ser o último e o mais retumbante capítulo da história da humanidade. Esta verdade, ela está fartamente documentada nas Escrituras. No Velho Testamento, há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo. No Novo Testamento, todos os livros tratam desta gloriosa doutrina, exceto Filemão, 2ª e 3ª de João. Todos os demais livros do Novo Testamento reverberam esta verdade gloriosa. Portanto, é muito importante entender que Jesus voltará. E como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Lá em Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, quando os discípulos estavam olhando para as alturas, diante da ascensão do Senhor Jesus Cristo, o anjo aparece e pergunta para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, voltará, descerá entre nuvens, do mesmo jeito. Ele não mandará um arauto, ele pessoalmente virá. Será uma vinda pessoal. Mas a Bíblia diz que a sua vinda será também visível. Diz Apocalipse 1,7, que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Será uma vinda notória, pública, absolutamente irrefutável. Mas em terceiro lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será audível. Vai ser ao soar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Ele descerá dos céus com grande glória e poder, no século dos anjos e dos remidos, que virão com ele em glória. Isso vai ser não só notório, mas audivelmente notório. Mas ainda em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Diz o apóstolo Paulo, que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser, diz o Senhor Jesus Cristo, como um relâmpago que risca os céus, do oriente para o ocidente. Vai ser com esta rapidez que o Filho do Homem descerá dos céus com grande glória e poder. Mas ainda, em quinto lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será inesperada. Vai ser como ladrão de noite. Não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum, como qualquer outro dia, e ele virá, inesperadamente, quando os homens não estão aguardando e esperando que ele volte. Sexto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será também inescapável. É como uma mulher grávida, que precisa dar à luz. E desta mesma maneira, que uma mulher grávida vai dar à luz, inescapavelmente o Senhor Jesus Cristo virá, e virá para buscar a sua igreja, para reinar com ela para sempre e sempre e sempre. Sétimo e último lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa e gloriosa. Ele virá em glória, ele vai se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai entregar o reino ao Deus o Pai, para que ele seja tudo em todos. E então haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos com ele, reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Esta doutrina gloriosa, irmãos amados, entretanto, é uma doutrina que tem sido atacada frontalmente pelos ímpios, porque eles não gostam dessa doutrina, eles não gostam desta verdade, porque esta verdade diz que a história não está nas mãos dos homens, nem dos poderosos, nem dos sábios, nem dos cientistas. A rédea da história, ou as rédeas da história, o volante da história está nas mãos do Senhor, e é Ele quem vai consumar a história, e Ele quem vai julgar as nações. Então, Pedro vai tratar deste assunto, e eu peço que você, com a Bíblia aberta comigo, considere este assunto. Primeira coisa que Pedro começa dizendo é o seguinte: amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Claro, a primeira nós temos aí na nossa Bíblia, então é a segunda mesmo, e essa que você está lendo comigo. Em ambas, diz ele, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, Pedro me dá um descanso muito enorme no coração. Ele está dizendo o seguinte: quando você vier para a igreja, não venha toda vez que você vier com a expectativa de que o pastor vai pregar coisa inédita. Não vai. O pastor vai pregar para você aquilo que você já sabe. Vamos recordar aquilo que nós já sabemos. Nós vamos trazer à memória esclarecida de vocês aquilo que vocês já têm conhecimento. Verdades que precisam ser ditas e repetidas, e repetidas, e repetidas, e repetidas de novo. O que Pedro vai nos informar
no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é que essa doutrina da segunda vinda de Cristo não é nova, não é inédita. Ele não está criando isso, ele não está inventando isso. Ele está ancorado naquilo que os profetas pregaram sobre a segunda vinda de Cristo. Os profetas trataram deste assunto, mais do que da primeira vinda. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo também, enquanto aqui esteve, ensinou sobre a sua segunda vinda. É só você perceber o chamado sermão profético de Jesus, que está em Mateus 24 e 25, onde ele diz que, quando perguntado para ele, mas Senhor, quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele diz, vede que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, pestilências, o amor de muitos se esfriarão, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas também esta verdade gloriosa foi pregada pelos apóstolos. O apóstolo Paulo trata dessa matéria, o apóstolo Pedro trata dessa matéria, o apóstolo João trata dessa matéria, e este assunto está fartamente trabalhado pelos profetas, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: há uma unidade das Escrituras. Nunca aceite essa ideia que alguns querem levantar aí. O Deus do Velho Testamento é um Deus irado, é o Deus da guerra. O Deus do Novo Testamento é o Deus de amor e o Deus de graça. Pedro, não. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão unidos com o mesmo propósito, tratando das mesmas verdades. Aqui no Velho é um botão, aqui no Novo é o fruto maravilhoso e doce da graça. Mas a palavra de Deus é una, quando se trata, sobretudo, da segunda vinda de Cristo. Então, vejam comigo, por gentileza, no versículo 3, que ele começa então a mostrar porque os ímpios não gostam desta mensagem, e eles querem destruir esta mensagem. Olha o que está acontecendo, verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Primeira coisa que Pedro está dizendo é o seguinte: os falsos mestres virão quando? Nos últimos dias. O que são os últimos dias? Isso é um termo técnico. Não são os últimos dias que vão preceder imediatamente a segunda vinda de Cristo, mas os últimos dias é um período que abrange da primeira à segunda vinda. Nós já estamos nos últimos dias. E é por isso que o primeiro sinal que Jesus Cristo disse que deveríamos observar com respeito à sua segunda vinda: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Agora, a primeira coisa que o que Pedro está nos informando é o seguinte: se a doutrina está errada, a vida está errada. O verso 3 diz que eles vêm com seus escárnios, eles são escarnecedores, e vêm com seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Por que isso? Porque a teologia determina a ética. Ninguém pode ser um herege e ao mesmo tempo ser santo. Não se pode ter uma doutrina errada e ter um comportamento certo. Se a doutrina está errada, o comportamento é errado. É por isso que os falsos mestres têm uma teologia ruim e têm uma ética ruim. Agora, qual o problema desses falsos mestres? Vamos entender que Pedro está tratando da segunda vinda de Cristo. Então, qual o problema deles? Qual o erro deles? Qual a falsa doutrina deles? Versículo 4, compare comigo aí, dizendo, o que eles estão dizendo? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Notem vocês que o ensino dos falsos mestres é: que coisa, que bobagem esse negócio de segunda vinda. Isso não existe. Isso é fantasia. Isso é quimera. Isso é utopia. Isso não vai acontecer. Isso aí é uma invenção. Essa expectativa, essa esperança é vã. Isso não tem sentido, ele não volta não. O grande problema aqui, irmãos, é que os falsos profetas põem em xeque a veracidade da palavra de Deus. Eles colocam em xeque a credibilidade da palavra de Deus. Eles estão dizendo que o que Deus disse na sua palavra, as promessas que Ele fez, são vazias, não são dignas de confiança. Então, percebam vocês que
os falsos mestres estão fazendo uma leitura errada das Escrituras e fazendo uma leitura errada da história. Como é que Pedro vai encarar? Como é que Pedro vai entender esses falsos profetas? Como é que Pedro vai fazer essa leitura? Veja comigo o versículo 5. Porque deliberadamente esquecem, então preste atenção aqui. Os falsos mestres não têm esquecimento por falta de memória. Aliás, o ateísmo não é uma questão intelectual, o ateísmo é uma questão moral. Os homens rejeitam a verdade, sufocam a verdade, tentam afogar a verdade, porque eles não querem mudar de conduta. Preste atenção nisso, quando uma pessoa vive uma vida errada, ou ele se arrepende, ou ele muda a teologia dele, para justificar o seu comportamento errado. Como eles não querem mudar de vida, como eles querem viver nas suas paixões, como eles querem viver nos seus devaneios carnais, como eles não querem se arrepender, então eles começam a dizer, não, então não vai ter juízo, porque se tiver juízo eu estou encrencado, então não tem juízo, então não tem segunda vinda, então não tem eternidade, então não tem céu, então não tem inferno, para justificar o comportamento moral desviado e desregrado que eles vivem. Mas Pedro está dizendo o seguinte, eles tem um esquecimento deliberado, eles não são honestos intelectualmente, o problema deles é moral. Bom, qual o argumento que Pedro vai usar para refutar esse esquecimento deliberado dos falsos mestres? Pedro vai citar 3 coisas. Primeiro, Pedro vai dizer que esse mundo foi criado pela palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. Pedro vai dizer, o mundo foi criado, e criado pelo poder da palavra de Deus. Aí notem comigo, que no versículo de número 6, ele vai dizer a segunda coisa, esse mundo foi julgado e pereceu no dilúvio, pela palavra de Deus. Terceiro, olha comigo por favor, versículo 7, ele diz que esse mundo que já foi julgado no dilúvio, pelo poder da mesma palavra que criou o mundo, também vai passar por um outro julgamento, o julgamento final, do juízo final, e esse mundo vai passar pelo fogo de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então preste atenção no que Pedro está dizendo. Se os falsos mestres vêm para colocar em xeque a credibilidade, a integridade da palavra de Deus, Pedro está dizendo para eles, olha, pois bem, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é confiável, vocês estão dizendo que a palavra de Deus não merece confiança, pois entenda uma coisa, o mundo foi criado pela palavra de Deus, o mundo foi julgado no dilúvio pela palavra de Deus, e o mundo será julgado no juízo final pela palavra de Deus. Oh, irmãos, a palavra de Deus é viva, ela é eterna, ela é poderosa, podem os homens se levantar, podem os críticos se levantarem, podem os céticos se levantarem, podem as fogueiras arderem, e a palavra de Deus, sobranceira vitoriosa, prosseguirá a sua marcha. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. Pois bem, agora vamos entender o que Pedro agora vai nos ensinar. Veja você, no versículo 7, que Pedro está dizendo que os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para fogo. Se o primeiro juízo do dilúvio veio em água, o segundo juízo virá em fogo. Mas chama a sua atenção agora para o versículo 10. Você pode ler o 10 comigo? Vamos juntos? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora o 12, vamos juntos. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Eu confesso para vocês que, por mais fantasiosa que seja a mente humana, eu não vi ainda, e acho que não vou ver, um filme de ficção que possa representar essa cena que Pedro está descrevendo aqui.
Este ano o ano passado, final do ano passado, nós ficamos assim, perplexos, esse ano também, começo do ano, com o terrível incêndio que atingiu a Austrália. Também alguns incêndios na mata úmida da Amazônia, região amazônica. Há pouco tempo, o mundo ficou perplexo diante da Catedral de Notre Dame em Paris, que arde em chamas. Agora, você já imaginou um incêndio global? Você já imaginou um incêndio que vem de cima e que sobe de baixo? Você já imaginou um incêndio onde os céus começam a derreter? Onde as colunas do universo começam a se abalar? O teto começa a cair? E embaixo tudo está pegando fogo? Os céus e a terra entesourados por fogo, os elementos abrasados se derretendo. Você já imaginou isso? Você já imaginou essa cena que está escrito aí, por favor, perceba no versículo 10, também a terra e as obras que nela existem, prédios, monumentos, edifícios, palácios, casas, apartamentos, tudo aquilo que o homem fez, que a arquitetura montou, que a engenharia inventou, tudo aquilo que é sólido, que é bonito, que encanta os olhos, que custa muito dinheiro, tudo isso vai derreter. Esta cena está para lá de qualquer filme de ficção. Talvez não, com segurança, ninguém na Bíblia descreveu esse dia de uma maneira tão dramática como Pedro está descrevendo. Bom, mas qual era a pergunta dos falsos mestres para questionar a palavra de Deus? Onde está a promessa da sua vida? Essa é a pergunta. Mas essa pergunta não é só dos falsos mestres, não. Essa pergunta é dos crentes. Vou fazer uma perguntinha, por favor, responda para mim levantando uma das mãos. Quem aqui pertence à quarta geração de crentes? Seu bisavô foi crente, seu avô foi crente, sua mãe foi, seus pais foram crentes, e você também é crente. Quem? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Então, seus bisavós falaram sobre isso. Se você teve o privilégio de conviver com seus avós, você sabe que seus avós também falaram que Jesus voltaria. Seus pais falaram disso para você. Hoje você está falando dessa mesma verdade. Aí levanta um crente e fala, mas puxa vida, mas Paulo já esperava a segunda vinda dele para o tempo dele. Pedro também. Já passaram 2000 anos, e cadê que ele não volta? De repente, a pergunta dos falsos profetas, dos falsos mestres, começa a ecoar no seu coração, no meu coração. Cadê que ele não volta? E quando os crentes começam a querer muito que Jesus volte, não é por causa de Jesus, não é porque está querendo sair dessa perrengue que está. Então, como é que Pedro trata desse assunto? Olha a resposta de Pedro. Versículo 8, vamos ler junto comigo? Vamos lá? Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, a maneira de Deus lidar com o tempo é diferente da minha. Eu só consigo lidar com o tempo em passado, presente e futuro. Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro, porque Deus é o eterno no agora dele. Então, esse negócio de ficar contando segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, é nosso. Deus é tudo no seu eterno agora. Mas permanece a pergunta dos falsos mestres ecoando às vezes no nosso coração: onde está a promessa da sua vinda? Por que ele não veio ainda? Pedro responde essa pergunta. Olha o versículo 9 comigo. Vamos ler juntos com voz bem clara, bem alta, vamos lá? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns